Vamos apresentar uma das habilitações do biomédico, imaginologia. Sou Bárbara, Samira e Érica. A imaginologia tem por definição o estudo da imagem por meio de ultrassons, aparelhos que imitam ultrassom, radiação e ondas eletromagnéticas. O biomédico ele pode atuar em 4 áreas na imaginologia: em tomografia computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear e radioterapia, aliás. Só que nessas 3 áreas ele não pode laudar nenhum exame. E o biomédico também é responsável pela aplicação de radiofármacos para a obtenção das imagens. O biomédico ele tem como função operar equipamentos, desenvolvimento de protocolos de estudos de examinação, desenvolvimento de técnicas e pesquisas, coordenação de grupos e colaboradores e administração de gestão de conteúdo. E ele também é responsável por gerenciar sistemas de armazenamento das imagens, como por exemplo o RIS e o semestre passado que a gente estudou o programa Onyx. Deve-se lembrar que mesmo um biomédico apto a realizar o exame de ultrassonografia, ele não poderá laudar, ou seja, mesmo tendo como na sua grade curricular a disciplina de ultrassonografia, ele só pode acompanhar o médico, ou seja, ele proporcionará o suporte. Será o médico que irá manusear o aparelho e emitir os laudos. As disciplinas que geralmente são aplicadas na área de imaginologia são 4: radiologia convencional, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia e medicina nuclear, sendo que pode-se lembrar que dentro da disciplina de tomografia eles abrem uma exceção e colocam tomografia e ressonância magnética. Durante o estudo da radiologia convencional, nós vamos falar sobre as bases físicas, ou seja, vamos aprender toda a parte física nuclear dos aparelhos, vamos aprender os fundamentos das obtenções das imagens, ou seja, qual a melhor forma de posicionamento para a obtenção das imagens, quais são as principais indicações clínicas para a realização do exame, como por exemplo o raio-x de tórax, que é utilizado para a busca de pneumonia. Deve-se lembrar também que exames radiológicos também podem utilizar contrastes, conforme o exame chamado esterossalpingonografia, que é um raio-x que estuda úteros e trompas para a avaliação de infertilidade das mulheres. Durante esse raio-x é utilizado contraste, que vai avaliar toda essa área. Conforme falado, o biomédico está apto a auxiliar na área de ultrassonografia, pois ele aprende, assim como os seus princípios físicos, ele atua quais são as necessidades físico-clínicas para fazer o exame, e também ele aprende sobre a ecografia, já que o raio-x é um estudo guiado já que o ultrassom é um estudo guiado por sons. Nós também temos a tomografia computadorizada, que novamente vai estudar os princípios físicos do procedimento, quais são as necessidades para cada exame, lembrando que para a utilização da tomografia, nós podemos fazer ela por forma convencional, helicoidal e de multicortes, sendo cada um desses utilizados de acordo com a especificidade do exame e o pedido do médico solicitante. Na medicina nuclear é mais avançado, porque a gente vai aprender em relação à composição físico-nuclear de certos... a gente vai utilizar novos componentes físico-nucleares para a obtenção dessas imagens. É um procedimento muito caro e nem sempre utilizado, é um procedimento muito caro que é utilizado em casos específicos. Bom, aqui é um pouco das legislações do biomédico, que tem como principal função a boa convivência entre o biomédico e o pessoal que trabalha nas outras áreas, por exemplo, de técnico em radiografia e os médicos. O biomédico ele tem que atuar sob supervisão médica em serviços de hemoterapia
radioagnósticos de outros para os quais ele esteja legalmente habilitado. Ele também pode planejar, executar pesquisas. Sim, pode passar. A necessidade de se estabelecer de forma clara e precisa as atribuições do biomédico é uma das está em uma das resoluções do biomédico em imagem. Não, volta. No ato profissional do biomédico, uma das atividades do biomédico em imagem é a atividade de coordenação, direção, chefia, perícia e auditoria, supervisão de ensino. Isso é geral. No decreto 88.439 de 83, considera-se como atividade em radioagnóstico os profissionais que atuarem sob supervisão médica na operação de equipamentos e sistemas médicos de diagnóstico por imagem. Novamente, ele não pode laudar, ele tem que atuar com um médico ao lado. E, dentre elas, nas seguintes modalidades de imagem: TC, RM, ultrassonografia, radiologia vascular e intervencionista, radiologia pediátrica, mamografia, densitometria óssea, neuroradiologia e medicina nuclear, e entre outras modalidades. Poderão exercer as atividades descritas acima os profissionais habilitados em radiologia, imaginologia, biofísica e ou instrumentação biomédica. Considera-se como atividade em radioterapia os profissionais que atuarem sob supervisão médica na operação de equipamentos de diferentes fontes de energia, para tratamentos que utilizam radiações ionizantes. Agora eu vou falar um pouco da rotina do biomédico. Eu vou falar primeiramente do biomédico que atua na ressonância magnética. Esses dados que eu vou falar agora foram obtidos por uma entrevista feita com a biomédica Cláudia M. Yamamoto Ueda, CRBM 6.847. Ela afirma que o biomédico tem várias funções. Ele tem que assegurar que o questionário de segurança do paciente foi preenchido corretamente e que ele não tem nenhuma dúvida em relação ao procedimento que vai ser realizado. O exame de ressonância não é realizado caso o paciente possua um clipe de aneurisma, um marca-passo, tenha feito maquiagem definitiva recentemente ou tatuagem recente, ou se ele possui metais no corpo. Em gestantes, o exame não pode ser realizado caso a gestante esteja com tempo de gestação de até 3 meses. Ainda não? Como cada exame de ressonância como para cada exame de ressonância existe um tipo de bobina específico, cabe ao biomédico posicionar o paciente na bobina adequada para aquele exame que ele vai realizar. E para atuar na imaginologia, o biomédico não precisa de especialização, apenas habilitação em imaginologia obtida através das horas de estágio obrigatórios. Agora, a rotina em relação à tomografia foi obtida através de entrevista com o técnico de radiologia Ricardo Afonso Jimenez, de CRTR 0037T. Ele afirma que o exame de tomografia emite muito mais radiação do que o exame de raio-x, como por exemplo um raio-x do tórax emite 2 × 10⁻³ millisieverts, enquanto uma tomografia da mesma região emite 16 millisieverts. É válido lembrar que essa radiação de 16 millisieverts é absorvida pelo paciente, pois o profissional, ao realizar esse exame, fica protegido em uma cabine. Então ele não absorve toda essa radiação. E por isso, por ano, o profissional pode absorver até 20 millisieverts. Também não é necessária especialização para atuar nessa área, apenas habilitação obtida através das horas de estágio obrigatório. E quanto aos tipos de contraste, as formas de administração usadas nesses exames, temos 3. O bário, que é administrado via oral,
o iodo, que pode ser administrado por via oral ou venosa, e o gadolínio, que é administrado apenas por via venosa. Aí essa aqui é uma tabela que contém o limite de millisieverts que pode ser absorvido em cada categoria. Aí o paciente normal pode absorver 1 milisievert. Dose de radiação natural. De radiação natural. É 1 milisievert de radiação natural. Anual, por profissional, é em torno de 20 millisieverts. E pode-se lembrar também que no acidente que nós tivemos em Goiânia, muito conhecido, o valor de millisieverts absorvido máximo para uma pessoa foi de 8.000. Essa pessoa que absorveu todo esse tipo de radiação, ela morreu logo em seguida. As referências. E é isso. E é isso.